Irmãos, quem está feliz com a nossa segunda palestra juvenil, levante a mão. Amém. Agora, quem promete orar por nossos juvenis, diga um amém. Amém. E quem tem Jesus, sorria com um sorriso bonito. Agora, nós já vimos através da palestra anterior a primeira fase de Roma. Qual foi? Roma o quê? Pagã. Roma, vejo que os irmãos estão atentos. Continuemos assim. E como ela é chamada em Daniel 8 como o contínuo. Vamos prosseguir então com nossa palestra. Daniel, peça a algum irmão que leia o que está escrito aqui em Daniel 8, versículo 12. E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Queridos irmãos, para entendermos o que este verso significa e o contexto dele, precisamos analisar. Quem é a abominação assoladora? Para descobrirmos quem é ela, vamos analisar o aspecto histórico, que é visto a partir da concepção pioneira, ou seja, segundo os pioneiros, e o aspecto religioso, que é visto a partir do que ocorreu desde o início até os dias de hoje. Vamos lá. O que os pioneiros nos dizem sobre a abominação assoladora? Eles dizem o seguinte: não precisamos argumentar para provar que as duas grandes formas de oposição pelas quais Satanás desolou a igreja e pisou o santuário do Deus vivo são o paganismo e o papado. Ou seja, Satanás usou o paganismo e o papado para quê? Pisar a igreja, para desolar a igreja de Deus. É claro ver a mudança de uma forma dessas desolações para outra, que ocorreram baixo o poder de Roma. Então, o que a gente entende em Daniel 8? Que houve duas formas que desolaram a igreja, paganismo e papado, tudo baixo o poder de Roma. Então, vamos somar. Roma mais paganismo é igual a Roma pagã. E Roma mais papado é igual ao quê? Roma papal. Continuando. Entendemos que o mesmo poder que então apareceu modificou-se de alguma maneira em nome e forma, pois foi o mesmo poder que seria a abominação assoladora, que guerrearia contra os santos do Altíssimo. Na linguagem de Paulo é evidente, porque o mistério da iniquidade, que é o papado, já opera. Somente há um que o detém até que do meio seja tirado. Ou seja, como nós vimos com a palestra do Jorjão também, o papado já operava onde? Nos dias de Paulo, que é o que ele afirma. Aqui Paulo refere-se ao paganismo e ao papado sem nenhuma dúvida. Aqui temos uma notável prova que o papado, a abominação assoladora, ou seja, o que é a abominação assoladora? O papado. Começou sua obra já nos dias de Paulo. Então, nós vimos que o papado é o que? A abominação assoladora. E voltemos ao 2 Tessalonicenses 2,7. Porque o mistério da iniquidade, ou seja, o papado operava em que ano que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses, que nós vimos? 55, né? Então, somente há um que o detém até que no meio seja tirado. O que não deixava Roma papal conseguir seu total poder? O paganismo, não foi? Continuando. Daniel de Uriah Smith, que foi um dos pioneiros também, conta sobre as duas fases de Roma, a Roma pagã e a papal. Pelo chifre pequeno foi tirado o contínuo. Entenda-se que este chifre pequeno simboliza Roma em toda a sua história, incluindo suas duas fases, a pagã e a papal. Estas duas fases são referidas em outro lugar como contínuo e a transgressão assoladora. Então, beleza, vamos analisar Daniel 8. Nós vimos com a palestra do Gustavo que o chifre pequeno simboliza o quê? Roma. E dentro de Daniel 8 há alguma coisa que separa as duas fases de Roma, Roma pagã e papal. E o que é? O contínuo e a abominação assoladora. O contínuo ou a assolação contínua significando a forma pagã e a transgressão a papal. Nas ações atribuídas a esta potência fala-se ora numa forma, ora de outra. Por ele, a forma papal, foi tirado o contínuo, a forma pagã. Ou seja, a Roma pagã se tornou na Roma papal. Queridos irmãos, nós já vimos que tirar pode significar o quê? Exaltar. Então, Roma papal tirou a Roma pagã. Bem, realmente acontece que Roma papal acabou apenas com o nome
e forma de Roma pagã, mas ainda continuou com seus costumes e com as suas tradições. Então, se tirar, quer dizer exaltar, quer dizer que Roma papal não só continuou com os costumes e tradições, como também as exaltou, as pegou em um lugar mais baixo e as colocou em um lugar mais alto. Foi isso que Roma papal fez. Agora vamos ver como foi que tudo isso ocorreu, como foi que Roma papal exaltou o contínuo. Tudo se iniciou no ano 312 depois de Cristo, quando Constantino, imperador de Roma, se converte ao cristianismo, fazendo disso vincular a igreja ao Estado. Acontece que na época dos romanos havia meio que uma guerra civil entre a igreja cristã e Roma. Então, para acabar com esta guerra, o imperador Constantino teve a ideia: vamos fazer o seguinte, eu me batizo e me converto ao cristianismo, e assim a Roma fica aliada da igreja em vez de ser inimiga. Então, com isso, com o batismo dele, a igreja ficou subordinada ao Estado. Já vemos aí algum erro. História da Redenção comenta sobre a conversão de Constantino. Ela diz: a conversão nominal de Constantino, ou seja, foi uma conversão verdadeira ou foi o quê? Nominal. Nominal. Continuando. Na primeira metade do século IV, causou grande regozijo. E o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Ou seja, mas Roma papal não havia acabado com o paganismo? Como é que ele venceu? Como é que o paganismo... Acontece que Constantino, se convertendo à igreja, a igreja estava aliada com o Estado. E o Estado era o quê? Roma pagã. Então o Estado era o quê? Pagão. Com isso, o paganismo introduziu-se na igreja. O que parecia que Roma papal havia acabado com o paganismo, na verdade o paganismo se tornara o vencedor, quando parecia derrotado. Como? Ela diz: seu espírito, o espírito pagão, dominava a igreja apostólica, ensinada pelos apóstolos e por Cristo. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é obra-prima do poder de Satanás. Irmãos, qual é a obra-prima do poder de Satanás? Um sistema de religião falsa. O que é um sistema de religião falsa? É inserir o paganismo dentro da igreja, apostatando assim a igreja apostólica. A irmã Ellen White também conta nessas páginas, eu não coloquei aqui, que a igreja, por que ela fez isso? Porque ela quis a honra do mundo, a honra dos homens, e assim ela deixou de honrar Cristo. Com isso ela foi levada a prestar obediência ao representante de Satanás, que segundo a história da redenção é o bispo de Roma. Que aqui ocorreu também o batismo de Clovis, o líder dos francos, que é o imperador da França. Aí está uma imagem do batismo dele. Agora voltemos para o que tem em Daniel 8:12. E nós notemos na frase: um exército foi dado contra o quê? O paganismo. Para entender que exército foi esse e para que foi dado a Roma papal. Nós vimos o batismo de Clovis. Acontece que, qual era o objetivo de Roma papal? Era ter controle e governo sobre todo o mundo. E nós já vimos que, segundo Tessalonicenses, havia alguma coisa que a impedia de ter esse controle, de alcançar esse objetivo. E Roma papal, já que ela havia duas raízes, ela tinha dois objetivos unidos. Ela tinha a raiz pagã, que foi o Estado, que se uniu a ela, e a raiz cristã, que foi o cristianismo que se uniu ao Estado. Segundo a sua raiz pagã, ela tinha o objetivo de ter controle militar e político sobre o mundo. E segundo a sua raiz cristã, ela tinha o objetivo de ter controle religioso sobre tudo. Porque ela precisou de um exército para alcançar esse objetivo, de ter todo esse governo sobre o mundo. Acontece que na época de Roma, quando ela se vinculou ao Estado, ela conseguiu esse poder, havia ainda 3 tribos bárbaros que não haviam se convertido à fé romana, ao catolicismo, à Roma papal. Havia 3 tribos, quais eram? Nós vimos em Daniel 7, os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Então, com as 3 tribos bárbaros não convertidas à Roma papal ainda não tinha um controle religioso. Se não tem alguém que não obedece a ela,
ela não tinha poder. Então ela precisava de alguma coisa para deter essas 3 tribos. E o que era? Um exército. E naquela época as tribos bárbaras eram muito fortes, não tinha um exército de Roma, não era capaz de detê-las. Então o que aconteceu? Com o batismo de Clovis, o líder dos francos, como a França tinha um exército muito, muito forte, agora Roma tinha um exército. E o que ela fez com o exército? Acabou com as 3 tribos bárbaras, eliminando todo o resto pagão. Então, isso foi um passo importante. Em 508 depois de Cristo, ela cumpriu o seu objetivo. Ela acabou com as 3 tribos bárbaras. Então, o que acontece? Por que esse passo dela acabar com as 3 tribos bárbaras foi um passo extremamente importante? Porque isso motivou Roma Papal a continuar em suas culminantes perseguições na Idade Média, na época dos valdenses. Isso tudo é o que significa que o exército foi dado contra o paganismo. Agora vamos analisar. Roma, abominação assoladora no aspecto religioso. Para quem ainda não entendeu qual a diferença do aspecto histórico e do aspecto religioso, é que no aspecto histórico nós vemos o que aconteceu. O que nós vimos? Que o paganismo introduziu-se na igreja, gerando a abominação assoladora. E no aspecto religioso nós vamos ver como aconteceu, como foi que os costumes pagãos entraram na igreja. Vamos lá. A revista Adventista, de 6 de janeiro de 1853, que também foi os pioneiros que escreveram, dizem o seguinte: não foi grande mudança de caráter que Satanás fez ao transformar sua falsa adoração do paganismo para o papado. Os mesmos templos, altares, incenso, sacerdotes e adoradores estiveram prontos com esta pequena mudança. Qual é a expressão que eles usam? Pequena mudança. Para continuar servindo a abominação papal. A estátua de Júpiter rapidamente mudou-se para Pedro, o principal dos apóstolos, e o Panteão, que havia sido o santuário de todos os deuses, vinha sem nenhuma dificuldade a ser o santuário de todos os santos. Os desoladores dos santos viraram mártires de Jesus. Então, o que o texto quer dizer? Que tanto para a igreja como para o Estado pagão, ao se misturarem, ao se unirem, os pagãos disseram para a igreja: tudo bem, a gente só muda o nome, só muda a forma, mas o trabalho é o mesmo, o sacerdote é o mesmo, de servir a um Deus é o mesmo. Então, tanto é que, um exemplo, a estátua de Júpiter logo mudou para Pedro. Então, olha a expressão que ela usa, que os pioneiros usam: pequena mudança. O santuário de todos os deuses vinha como sem dificuldade, ou seja, para a igreja e para o paganismo foi o quê? Pequena mudança, foi nada para eles. Só mudaram nome e forma, mas o que ocorreu? Os costumes e tradições ainda estavam dentro da igreja apostólica. Vamos ver agora os costumes pagãos que estavam na igreja apostólica, estão hoje como igreja católica até hoje, que a igreja apostatou. Aqui nós temos uma imagem de babilônicos fazendo uma adoração ao sol. Nessa outra imagem nós temos a Praça do Vaticano vista de cima. Agora vamos analisar essa imagem, a forma que a Praça do Vaticano forma. Será que tem alguma coisa a ver com o sol dos babilônicos? É uma coincidência ou tem coisa a ver? Será que o paganismo não fez algumas modificações dentro da igreja? Vamos ver outras coisas. Aqui nós temos uma imagem do trono de São Pedro, no interior do Vaticano. Olhamos para essa parede. Parece o quê? Uma coisa amarela brilhando. Com o que parece? Com o sol. Será coincidência ou tem alguma coisa a ver? Próxima imagem. Essa é uma imagem do interior do Vaticano. Agora foquemos no chão. Vocês veem que parecem algumas imagens parecidas com o sol, um brilho amarelo? Tem alguma coisa a ver ou tem um mistério? É coincidência? Não, é só coincidência isso. Ou tem um mistério por dentro? Agora, sem comentário, a esta imagem, o que vocês acham que é? Hoje, isso daí, eu vi uma colega da escola católica, eu não sei o nome dessa cerimônia deles, mas eu vi uma colega de escola católica, hoje, postou no status fazendo essa cerimônia aí. Sem descrição nenhuma. Isso parece com o quê? Adoração ao quê? Ao sol. Então, tudo isso, todas essas coisas,
É pura coincidência ou tem mistério atrás? Fica a reflexão para vocês. Próximo costume pagão. O Natal. Muitos não sabem, mas o Natal vem através de um costume pagão. Então, o Espírito Santo, que inspirou os apóstolos, as pessoas a escreverem a Bíblia, não quis que eles colocassem o nascimento de Cristo. Por que será? Porque o importante para o Espírito Santo era o quê? A proclamação de salvação que Jesus vinha trazer e não o dia do seu nascimento. Então, como foi que o Natal veio entrar nessa história? Acontece que aqueles conversos pagãos, eles se diziam convertidos, assim como Constantino. Ao introduzirem-se na igreja, com o mundo introduzindo-se na igreja, eles queriam fazer dentro da igreja uma festinha que eles faziam quando eram pagãos ainda. E essa festividade se chamava a Festividade de Natal do Sol Invicto. Que nessa festa eles batiam comemoração pelo nascimento de Mitra, ou Deus Sol. Então o que aconteceu? Os bispos, os comandantes da Roma Papal, hoje a Igreja Católica, falou: tá bom, vocês querem uma festinha? Vamos fazer o seguinte: para vocês, o sol de vocês é quem é Mitra. Para nós, o nosso sol é Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cristianizar essa festa pagã que vocês têm e falar que é cristã. E colocar dentro de nós, para vocês terem parecida com o que vocês tinham. Então, o que os padres fizeram? Cristianizaram. Uma prova disso foi que um dos sermões de São Agostinho, ele disse: festejemos neste dia solene, 25 de dezembro. Ou seja, o padre chamou 25 de dezembro, o nascimento do Deus Sol, como o quê? Um dia solene. Vocês já veem a extremidade da coisa? Não como os pagãos voltados para este sol, mas voltados nós para aquele que fez este sol. Aí está a prova, que os católicos cristianizaram a festa pagã. Aqui nós temos uma imagem do sol invicto, que era Mitra, o deus sol. É interessante que essa aparência dele parece com o quê? Esse rosto. Essas pontas, parecem com o quê? Estátua da Liberdade. Aonde? Em Nova York. Outra coisa, essa face aqui, parece com o quê? Que a gente tem? Dinheiro. Vocês já perceberam que essa face é a mesma face do dinheiro? Já notaram isso? Interessante, né? Então nós vemos que o paganismo não está só dentro da igreja, como também todo mundo, né? Afinal o mundo é pagão. Continuando. Mas os cristãos, ao celebrarem esta festa, o nascimento de quem celebram? No comentário bíblico adventista sobre Ezequiel 8, comentando, obviamente, sobre Ezequiel 8, que nós vimos, que era, na palestra do Jojão também foi comentada, que eram, Ezequiel 8, quem já leu, fala de umas tradições pagãs, cerimônias pagãs que o povo tinha. E nesse comentário, ele diz o seguinte, vou ler no final, a parte mais importante. Na maioria das cidades, os deuses principais foram representados pelo Sol e Lua. O deus da fertilidade, Baal entre os cananeus, Tamuz na Mesopotâmia, que nós já vimos, foi na maioria adorado. E ele era muito honrado por numerosas divindades em diferentes locais. Então, sem saber, ou na maioria, se foi eles que cristianizaram a festa, quem aqueles cristãos adoravam, comemoravam com o Natal? Tamuz. Vamos continuar. A revista Veja também comenta sobre o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Supostamente no dia 25, né? Ela diz o seguinte: para começar, não existe prova de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, data em que comemoramos o Natal. O dia foi escolhido pela igreja para coincidir com uma festa pagã já existente, que celebrava o nascimento de quem? Mitra, o Deus Sol. Ou seja, por que 25 de dezembro? Porque era o nascimento do Sol? Não faz sentido. Se nós pesquisarmos no YouTube, na internet, nós vamos ver que até mesmo os padres afirmam que cristianizaram esta festa. Então, se a Igreja Católica
ela diz que fez isso. Se a revista Veja, o mundo reconhece isso, se todo mundo está vendo isso e a nossa igreja, ela vê? Ela sabia disso? Está vendo como o caso está sério? Então, toda vez que pensemos em celebrar o Natal, infelizmente lembremos, parabéns a todos os deuses nascidos no dia 25/12. E aí tem Jesus, tem Mitra, tem Horus, tem Atris, Dioniso, e além desses, na mesa da ceia, na imagem, tem muitos e muitos deuses. Nós vemos que se Tammuz era lá na Mesopotâmia, lá Nimrod, tinha uma religião. E lá naquela religião, no dia 25 de dezembro, eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. E aí, cada um falou línguas, ou seja, de uma religião se tornaram várias nações. As nações não poderiam ter religiões iguais. Então, cada um inventou um Deus diferente, mas todos nasciam em que dia? 25 de dezembro. E foi isso que a Igreja Católica fez, que Roma Papal fez. Pegou o 25 de dezembro e botou um Deus também para nascer lá, que foi Jesus. Agora, vamos pensar, o que será que Deus acha disso? Como é que Deus olha para a comemoração no dia 25 de dezembro? Vamos lá. Profetas e Reis, na página 449, comentando também sobre Ezequiel 8, diz: a entrada da porta que leva do pátio exterior para o interior, foram-lhe mostradas mulheres assentadas chorando por Tammuz. Que não só tem Profetas e Reis, como também tem Ezequiel 8, essa frase. Mulheres assentadas chorando por Tammuz faz referência ao festival que faziam os pagãos entre março e abril, comemorando a morte de Tammuz, festividade que a Igreja Católica comemora até hoje como Semana Santa ou Semana de Páscoa. Então aí não é só o Natal não, tem várias outras. Aí a Semana Santa. E vamos ver o que Deus acha disso, de cristianizar uma festa. Ele disse, em Ezequiel mesmo: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazia aqui? Pelo que também eu procederei meu furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Qual é a expressão que Deus usa? O meu olho não poupará, não terei piedade. Se você ainda não entendeu o que Deus acha disso, vamos usar uma forma mais ilustrativa. Pensemos em alguém que te fez bullying na escola, na faculdade, que te fez muito mal durante muito tempo. Sabe, aquela pessoa. Agora vamos supor, o nascimento dela é no dia 25 de dezembro. E o seu nascimento, eu não sei o de cada um, mas vamos simbolizar que o seu, falando para cada pessoa, é no dia 5 de março. Só um exemplo. Então, passa o seu aniversário, 5 de março, ninguém mesmo, sua família, seus pais, ninguém bate parabéns para você. Já é uma coisa ruim, não é? Aí chega no dia, passa o tempo, passa o ano, e chega no dia 25 de dezembro, e aí todo mundo vai e bate parabéns para você. Mas você pensa, peraí, tá errado, meu nascimento não é neste dia. Peraí, este não é a comemoração daquele cara que me fez mal, que fez isso, que fez aquilo. E aí, como é que você se sente? Traído. Não é uma coisa ruim? É assim que Deus se sente. É como assim, dia 20 de dezembro é o dia que Satanás comemora a sua vitória sobre a igreja, introduzindo o mundo na igreja apostólica, ensinada por Cristo. Então, no dia 25 de dezembro é como se Satanás comemorasse isso. E aí vai os cristãos e batem parabéns para Deus. E Deus, não, está errado. Como é que Deus fica? Entendeu? Agora eu não estou dizendo que é errado comemorar o Natal. Na verdade, é errado comemorar. Mas a gente pode usar como meio para evangelizar. Por quê? Vamos raciocinar. No dia 25 de dezembro, Satanás comemora a sua vitória. E se nós pegarmos o contrário, nós pegarmos e comemorarmos a vitória e não o nascimento, a vitória de Cristo. O Espírito Santo guiou para mostrar o quê? A mensagem de salvação. O que a gente tem que mostrar? A mensagem de salvação e não o 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Então o que a gente faz? Chegou o dia 25 de dezembro, a gente põe uma árvore de Natal na igreja só para não ficar muito distante, e a gente bota um tanto de presente, vários presentes aqui, cada um traz 2, 3, e aí a gente pega e distribui pela rua. Bota uma caixa de som na rua e começa a falar para os evangelizar. Para um faminto que tem na rua, qual era o melhor presente que ele poderia receber? Um faminto. Comida, não era? Então o que a gente faz? A gente vai e leva comida para ele. Então o que a gente faz? No dia que Satanás comemora
a vitória dele, nós vamos e comemoramos a vitória de Cristo. E proclamamos o evangelho. E como é que Deus fica? Fica feliz. E Satanás, como é que fica? Aí virou o jogo, não virou? Não é Satanás que vai ficar zangado agora? E Deus fica feliz. Então a gente tem que analisar e ver o modo certo de proceder naquela data. Entendeu? Então não vamos levar ao extremo, dizer que é errado tudo, Natal, não pode isso, não pode aquilo, entendeu? Mas agora é um caso sério quando a gente não entende, quando a gente não pesquisa e acaba comemorando nessas datas. Conclusão. Nós vimos que a Roma pagã introduziu o mundo na igreja, fazendo assim e criando a segunda fase de Roma, Roma papal. O paganismo parecia ser derrotado, mas ele tornou-se o vencedor, ele introduziu-se na igreja. E hoje também ele tenta introduzir-se em todo tipo de igreja, na pentecostal, na adventista, em várias e várias igrejas, e na nossa também. E hoje muitos reformistas recebem de braços abertos o paganismo. Mas como? Como é que você recebe de braços abertos o paganismo? Sabe, não é como denominação, como a igreja apostólica. Ela apostatou, não é assim. É como indivíduos, o que você vive no seu dia a dia, o que você faz, o que você comemora e não sabe que está comemorando. Então, se você comemora uma data dessa, você está mostrando pelos seus atos que você aprova e compartilha as datas pagãs. Essa é a reflexão. Deus sempre quis que nosso povo fosse um povo diferente. Um povo especial, separado do mundo. Um povo que tem entendimento para discernir o paganismo e o que é bom, o que é ruim e o que é bom, o que nos faz bem e o que nos faz mal. Que Deus nos ajude e nos abençoe a ser este povo. Um povo especial, que anda conforme o coração de Deus e não conforme o coração do mundo. Amém.